Oi pessoal, bem-vindo a mais um Café com Deus. Eu espero que todos tenham tido um maravilhoso final de semana, né? Celebrando aí o Dia dos Pais com seus papais. E eu espero que vocês tenham tido um ótimo dia, né? Dado presente aí pro seu papai, abraçado, beijado, declarado, né? A sua gratidão, o seu amor por ele. E hoje o Senhor nos deu um dia lindo, ensolarado, pelo menos aqui onde eu moro. E graças a Deus pela fidelidade do Senhor e a sua misericórdia que se renova cada dia, cada manhã. Hoje eu quero continuar nesse tema em que nós estamos falando, né? Sobre a questão da ansiedade, da angústia, de vivermos uma vida em fé no Senhor. E eu quero levar vocês hoje ao livro de Tiago, no Novo Testamento, capítulo 1. Nós vamos ler versículos 2 a 4 e depois estaremos lendo o versículo 12, que diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O versículo 12 diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, mais uma vez, né, a palavra do Senhor está aqui nos motivando, nos exortando e nos ensinando que nós não podemos, né, estar aflitos e angustiados e tristes com aquilo ali, mas diante, né, das dificuldades da vida, diante das provações, nós devemos encarar isso com muita alegria, não só com alegria, mas motivo de toda alegria, né? Como diz no versículo 2 aí: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E isso é difícil às vezes de nós compreendermos. Como é que você está passando, né, por um momento de aflição, um momento de adversidade, um momento de perseguição, um momento de angústia, e você vai ter ali naquele momento que você está passando tão difícil, muita alegria. Só mesmo através da nossa fé em Cristo Jesus e da palavra de Deus, através do Espírito Santo, o Consolador, que atua nas nossas vidas, que está dentro de nós, trabalhando em nosso favor, intercedendo com gemidos inexprimíveis pelas nossas vidas. Só mesmo nesta palavra, nessa fé em Jesus Cristo, é que nós podemos assimilar essas duas coisas. Assimilar a provação, passar por provação e ter alegria neste passar por provação. Toda alegria, muita alegria ao mesmo tempo. Só mesmo através de Cristo Jesus. E a Bíblia, ela é repleta, né, de exemplos de homens de Deus que tinham uma fé viva, uma fé aplicativa. Eles não só criam no Senhor, mas eles viviam a vida, passavam por todas as provações, perseveravam na palavra de Deus e nas promessas de Deus, né? Firmes ali naquilo que o Senhor havia prometido, naquilo que o Senhor havia profetizado sobre a vida deles, né? Naquela palavra viva, naquela palavra rema. E foi perseverando naqueles momentos de provação que eles foram aprovados, que eles tiveram, né, foram aperfeiçoados. E hoje são exemplos de vida para nós, tantos homens de Deus, e como José, Abraão, Jacó, e a lista, né, é grande de tantos homens de Deus que foram exemplo para nós. E a Bíblia, o Senhor me fez voltar ali ao texto que fala, né, sobre a vida de José. E José é uma pessoa muito marcada e
por que que ele foi marcado, por que ele passou por aquela provação, por aquele momento de adversidade, por aquele momento de perseguição dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa, pelos seus irmãos. Porque José havia tido um sonho de Deus, um sonho que Deus havia dado para ele, uma promessa, né, que foi dada para a vida dele. E por causa daquela promessa e por causa daquele sonho, José começou a ser perseguido ainda mais pelos seus irmãos, né? E a gente lê ali na palavra de Deus, no livro de Gênesis, né? Nos conta a história de José. E o interessante de tudo isso, né? Que José, ele passou anos e anos e anos à espera daquele sonho que Deus havia dado para ele, aquela revelação do que Deus ia fazer na vida dele. Passaram-se anos para que aquela promessa fosse cumprida na vida de José. E ele teve que passar por provações muito grandes. E uma delas foi ter sido, né, perseguido e pelos seus próprios irmãos. E ele foi então vendido. Ali você pode ler depois no capítulo 37 de Gênesis, né? Contando a história de José, como ele foi vendido pelos seus irmãos. Um pouquinho antes, né? Conta toda a história de José, conta a história do seu pai Jacó, que depois de ter tido um encontro marcante com Deus, passado pela sua adversidade, passado pelo seu momento de aflição, de angústia, Jacó, ele foi então, lutou com Deus e venceu, e ele prevaleceu, porque a palavra de Deus fala assim, que em momento nenhum ele desistiu, mas que o pôr do sol, o sol começou a nascer, e Deus falou assim, olha, eu não consigo mais lutar com ele. Então Deus tocou na coxa de Jacó, e ali Jacó teve um encontro com Deus, foi tocado por Deus, foi marcado por Deus, e ele recebeu um novo nome do Senhor, que é Israel. Então, todos os servos de Deus, os grandes homens de Deus, que são exemplos para a nossa vida hoje, como Jacó, como José, passou por tremendas adversidades, e em momento nenhum, né, ele desistiu, ele deixou para trás, deixou de acreditar na promessa que Deus tinha feito a ele através daqueles sonhos. E ele passou em todo momento por aquilo, e ele foi fiel ao Senhor em toda adversidade, em todos os problemas que ele passou. E ele perseverou, né? Como diz a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, fala: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. E todos eles perseveraram, né? Perseveraram no Senhor e suportaram, né, a adversidade, suportaram a provação no Senhor, crendo na promessa. E eu quero encorajar você hoje. Eu não sei qual é a promessa que o Senhor tem para a sua vida. Eu não sei qual foi o sonho que o Senhor colocou no seu coração. Todos nós temos sonhos. O Senhor, ele coloca um sonho, ele tem uma palavra profética, uma palavra de vida, uma palavra de restauração, né? Uma palavra de coisas novas. Em todo momento o Senhor está ministrando coisas boas ao nosso respeito, porque ele diz: eu sei que pensamentos tenho de vós, pensamentos do bem e não de mal. Então o Senhor, ele está sempre nos buscando, nos trazendo para ele e nos levando a crermos, né, naquelas promessas, naquelas palavras proféticas que somos ministrados a cada dia. Quando você vai na casa do Senhor, que você recebe aquela palavra, às vezes o Senhor usa a vida de uma pessoa, de um irmão, de um tio, de uma mãe, seja quem for que está na sua vida, ministrando, o seu pastor, a sua pastora, seja quem são aquelas pessoas
que tem ministrado uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, né? Uma palavra de restauração. Os sonhos que o Senhor tem dado a você são sonhos que o Senhor quer realizar na sua vida, mas é necessário que nós passemos por provações e o Senhor quer que a gente persevere na nossa fé em Jesus Cristo, nossa fé na palavra dele, que nós creemos naquilo que ele prometeu, nas promessas dele para as nossas vidas, né? Porque com certeza quando perseverarmos no Senhor, ele há de nos aperfeiçoar, né? E nós, como diz a palavra, nós não seremos deficientes em nada. E este deve ser o nosso alvo. Perseverarmos no Senhor, perseverarmos diante das angústias, diante das provações, sabendo que o Senhor ele é fiel e ele há de cumprir todas as promessas que ele fez a nós. Mesmo que às vezes a gente não venha entender o porquê que nós estamos passando por aquilo que estamos passando, porque eu creio também que José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, né, e ele foi ali para o Egito, e ele foi para a casa de Potifar, depois de tudo que aconteceu, ele foi parar na cadeia por causa da mentira da esposa de Potifar, que assediou, né, contra ele ali. Ele permaneceu fiel e ficou ali preso durante mais de 2 anos. Mas Deus tinha um momento certo de cumprir a promessa, o sonho que ele havia feito a José. E eu tenho certeza que durante a provação dele, talvez ele não visse aquela luz, né, no final do túnel. Ele não soubesse para onde, na verdade, qual era o caminho certo, né, que ele estava seguindo ali. Mas ele confiava em todo o tempo no Senhor, ele mantinha, ele perseverava, né, no Senhor. E aonde quer que ele ia, o Senhor o abençoava. O Senhor estava com ele, é o que a palavra diz. Que ele era próspero em tudo que ele fazia. Onde que ele colocava a mão dele, ele prosperava, porque Deus estava com ele. Assim também conosco. A promessa do Senhor para nós hoje também é a mesma. Ele continua fiel a nós, ele continua conosco, mesmo diante de todo problema, de toda aflição, de toda adversidade. E é por isso que nós devemos estar alegres. Porque o Senhor, ele está conosco. O Senhor, ele é a nossa vitória. Ele é o nosso escudo, né? Ele é aquele que está presente em todos os momentos. E nós não precisamos temer, sabendo que o Senhor, ele está conosco. Mesmo que seja difícil para você entender agora o que você está passando, o que o Senhor diz para você nessa tarde é que você passe por isso. Permaneça, né, na fé que você tem na palavra e na promessa dele. Persevere na sua fé, na sua fé em Jesus Cristo e na palavra de Deus. Creia nas promessas que o Senhor tem para a sua vida. Creia nos sonhos que ele mostrou para você. E permaneça assim em alegria no seu espírito. Alegria na sua vida. Tá difícil? Vamos continuar andando para frente, sempre com o Senhor à nossa frente, sempre com o Senhor nos guiando, sempre com o Senhor nos fortalecendo. Quando você pensa que você não tem mais força, é aí que o Senhor começa a atuar. Naquele momento de maior fraqueza, quando você fala, Senhor, agora eu não posso mais, agora eu já não aguento mais. É aí que o Senhor vem com a mão dele poderosa, ele coloca, né, a sua mão sobre você. E a palavra de Deus diz que ele nos concede uma paz que excede todo entendimento. O que isso quer dizer? O mundo lá fora, quando as coisas estão bem, eles têm paz. Aí quando as coisas estão mal, eles não têm paz. Mas com os servos de Deus é diferente. Nós temos a paz do Senhor quando as coisas vão bem e quando as coisas vão mal. Quando nós estamos passando pelas aflições, pelas provações, pelas angústias, pelas perseguições, nós continuamos
né, alegres, porque nós temos a paz do Senhor, porque nós estamos confiando em uma palavra que nós sabemos que é a verdade. Nós sabemos que ela é a verdade. E nós podemos contar com o nosso Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, aquele que habita em nosso coração, aquele que você recebeu no dia que você aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele é a promessa, né, que vive no nosso coração. Então nessa tarde, né, eu quero encorajar você a ser bem-aventurado, a suportar com perseverança toda e qualquer provação, tendo como isso motivo de muita alegria, como diz a palavra de Deus. Mesmo que pareça difícil você entender isso, creia mesmo assim. Não precisa você entender, nós não precisamos entender tudo. Nós precisamos é crer somente, perseverar na nossa fé. E depois, quando a tempestade passar e as nuvens forem embora e o sol aparecer de novo e começar a brilhar novamente, né, a claridade, a luz, nós podemos enxergar as coisas claras novamente. Então vai ser igual José, no dia que ele viu os seus irmãos à sua frente e eles fizeram igual no sonho que ele havia tido, eles se ajoelharam diante dele, né, ainda não sabendo ali que ele era seu irmão, porque ele ainda não havia se revelado a eles. Ali naquele momento José se revelou a seus irmãos e falou: olha, agora eu entendo por quê. Eu entendo por quê. Então vai chegar a hora que Deus vai revelar para você o porquê que você está passando por tudo isso. Mas neste momento, a única coisa que Deus quer da sua vida é uma atitude de fé. É que você persevere crendo que o Senhor, Ele é o seu escudo, Ele é a sua força, Ele é o seu rochedo. E Ele está com você, Ele não te abandona, Ele não te deixa só. Se você permanecer fiel, Ele vai passar com você no meio dessa tempestade. E Ele vai levar você até aquele lugar onde a promessa e os sonhos dele vão se cumprir na sua vida. Então fique com essa palavra no seu coração, assim como está no meu coração essa palavra. E que Deus te abençoe e até o nosso próximo Café com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.